Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do NikitCast. Eu sou o Daniel, dono da Nikit Jogos, e aqui comigo está Bernardo Feijó, criador do Sistema 6D6, um sistema de RPG de mesa nacional que eu estou fazendo há 7 anos. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Como mestrar, como ser o mestre. Quem é o mestre? Show enough. E eu queria começar com uma pergunta que eu acho que mestrar é muito difícil, né? Mestrar requer muito. O jogador pega a ficha, ele tem que decorar a ficha dele, e aí a única obrigação dele é com a ficha dele. O mestre não. Ele tem o plot, ele tem tanto a história quanto a cultura, a religião, um monte de coisas que cada vez mais, quanto mais ele trabalha, mais difícil fica. Então eu acho que, como uma primeira pergunta, eu queria que você me respondesse, se você tivesse que dar uma dica só, apenas uma, para o mestre, qual seria essa dica? A maior, assim. Relaxa. Relaxa, né? Não, é sério mesmo. Porque o tanto que eu escuto de mestres que eles ficam... eu tô escrevendo ainda a minha aventura. E o cara já tá há 1 ano, Sim. Literalmente, escrevendo a aventura. Há 7 anos. Então, e aí, 7 anos você está escrevendo o sistema inteiro. Mas escrevendo a aventura há 1 ano, cara... Ele não mestrou e ele não vai mestrar. Essa é a pior aventura possível, porque é uma aventura que ela nunca aconteceu. É muito melhor uma aventura que ela aconteça aos trancos e barrancos, até porque RPG, né? Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. Não é Storytelling Game, jogo de contação de histórias. Qual seria a diferença? A diferença é que o que é mais importante é a interpretação do personagem, no sentido de você entrar ali naquele personagem, naquele mundo. Na imersão. Você reagir, você se imergir. Não necessariamente a história que está sendo contada no RPG, ela seria uma boa história para você só pegar e transplantar para um filme. E você já, por exemplo, experimentou ouvir história de alguém contando sobre as mesas de RPG? Que é sempre chato pra caraca. Você acha? Pô, é muito chato. Ouvir história dos outros contando. Pô, meu personagem foi... Cara. Eu não consigo assistir mesas de RPG. Assim. Existem mesas de RPG que são legais, sim, de ouvir. Quando elas são muito preparadas, quando existe um certo railroading. É diferente a mesa que você joga com amigos da mesa que uma pessoa transmite numa live. O que é o railroading, para ficar sem falar do termo em inglês? Né? Railroad é uma estrada de ferro, né? Uma ferrovia. Isso. Quando a aventura tem um caminho só, em que você consiga fazer os picos dramáticos, aquela coisa toda, em que isso vai levar a uma história meio que predeterminada. O mestre está só empurrando os jogadores ali. Então isso pode resultar numa história legal. E do outro lado da moeda seria o mundo aberto, que é quando os jogadores podem fazer o que eles quiserem dentro de um mundo que o pessoal chama de sandbox, né? Isso. Que é você só vai explorando e descobrindo e não tem um plot necessariamente. Nesses daí, que é até um problema, por exemplo, em videogames, né? Quando você tem um videogame em mundo aberto, você meio que é impossível, é diametralmente oposto o conceito da história muito firme no jogo versus a liberdade do mundo aberto. Tanto que tem aquela piada, né, no Fallout 4, é o único Fallout que eu joguei, eu sei que tô em dívida aí com isso aí, mas no Fallout 4... eu não joguei nenhum Fallout, eu joguei Skyrim demais, eu tenho um quadro do Skyrim na minha casa, mas o Fallout... Vou só falar um spoiler aqui de um jogo que deve ter uns 10 anos aí, sei lá. Mas no Fallout 4, você tá congelado lá, né? O Fallout é um jogo que... eu tô ligado. Pô, você vai dar um spoiler massivo. Não, cara. Eu sei. Não, pô, eu já zerei já. Eu sei, mas o spoiler é brabo, cara. Não, então mas a ideia é o seguinte. Em Fallout houve uma guerra nuclear e aí os humanos retraíram para os bunkers, né? E eles ficam congelados em animação suspensa até o momento que eles podem reocupar a Terra, né? E aí você acabou de ser descongelado, só que alguém sequestra o seu filho. E aí no que sequestra o seu filho... Te recongelam de novo. Te recongelam, mas aí você sai de novo. E você sai querendo achar o seu filho que foi sequestrado. Isso. Só que é um mundo de mundo aberto. Então, a ideia seria, se eu, na vida real, Daniel, alguém sequestra meu filho, eu vou sair correndo atrás. Não vou parar por nada. Não faz sentido ser mundo aberto. No mundo aberto, você vai fundar uma cidade, você vai plantar cenoura, você vai conhecer não sei quantas mil pessoas, você vai fazer side quest, você vai fazer... E o filho que sequestrado, né? O filho sequestrado. Eu acho, na verdade, agora um spoiler. Will.
Pula um pouquinho se você não quiser saber o spoiler, porque é bravo. No final, você descobre que você ficou congelado por não sei quantos anos e o seu filho ficou velho. Eu acho que, na verdade, não era. Você não ficou congelado por 70 anos. Você ficou 70 anos fazendo um monte de bosta ali, exatamente, enrolando, e o seu filho só ficou velho mesmo. É isso. Porque quando roubam o seu filho e você congela de novo, se passam, tipo, 50 anos. Isso. E aí você volta... Você pisca e você acha que foi só há pouco tempo, né? Compara com outro jogo, como, por exemplo, Uncharted. Uncharted é um jogo totalmente railroad. Não tem nada que você possa fazer que quebra a sequência do jogo. E ele é um jogo que tem uma história muito bem amarrado. Tanto que ele facilmente virou um filme. Beleza, o filme não é lá essas coisas, mas poderia ter sido. O The Last of Us mesmo? Last of Us. Você pode botar gameplay do Last of Us no YouTube, você vai assistir um filme. Porque é um jogo, railroad. E aí, voltando, puxando a nossa corda para RPG de mesa, mestrar o railroad é mais fácil do que mestrar o mundo aberto. Só que você tem alguns problemas com o railroad. Porque o primeiro você vai ter que ter uma preparação insana. Você tem que escrever tudo, todos os arcos da história. Você vai ter que botar o começo, o meio, o fim, todas as interações possíveis. Você tem que fazer todas as desculpas possíveis para você limitar o acesso à história. Eu acho assim, se você coloca a galera dentro de uma masmorra e fala, só tem um corredor para frente, é mais simples. Todas as aventuras prontas, em geral, elas são railroad. É dungeon crawl, né? Muito mais fácil do que você fazer um mundo inteiro que tem 5 dungeons diferentes. Na hora da criação do mundo, você não precisa começar com tudo. Quando você vai fazer o RPG, você precisa de uma premissa e daí vai, cara. Você precisa de uma missão para eles, uma motivação para eles. Você bota um antagonista ou obstáculos, você precisa do conflito. Eu acho que uma dica importante é comece pelo problema. Isso. Comece pelo vilão. Depois disso, aí você vai com as sementinhas que foram criadas ali. Por exemplo, eles puxaram briga, arrumaram confusão com alguém que não deveria estar ali no meio. Aquilo pode ser um inimigo futuro deles. Eles fizeram algum aliado, ficaram amigos de um fazendeiro ali. Pô, aquele cara pode depois pedir ajuda com os lobos que estão indo lá pegar as ovelhas dele. Isso é uma técnica de escrita chamada callback. Você faz menção a algo que aconteceu no passado ou a algo que está na história do jogador. No passado do jogador antes da mesa começar. Exatamente. Por exemplo, matar os pais é um clássico. O personagem dos seus jogadores tem pais, tem parentes. Matar esses parentes é uma forma mais fácil de deixar eles investidos, porque eles vão querer se vingar de quem matou. Então agora eu te pergunto uma coisa. Backstory dos personagens. O que fazer com os dois extremos? O cara que chega com, mestre, meu personagem é um desmemoriado. É o cara que tem Alzheimer Wolverine, no meio da floresta, acabou. Eu não tenho memórias. Bati a cabeça. Versus o cara que ele te dá uma pataca de 10 páginas e que... Cara, como assim? Você é um personagem nível 1. Você já fez não sei o que, Deus e o mundo, matou, Beholder e o caramba, como assim? Voltou, né? Como lidar com esses dois? Então, vamos lá. Primeiro, não sei se o quão sortudo eu fui, mas eu não precisei lidar com o cara da pataca. Hoje em dia tá mais fácil. Se você pegar um player assim, joga no chat GPT e pede resuma. E aí você joga e aí você se safou. Mas eu tenho mais problema com o jogador do Alzheimer, do cara que bateu a cabeça, se esqueceu de tudo e entra sem história. Sabe o que eu faço com esses? Eu digo assim, o quanto de história você omitiu é o quanto você vai servir a história que eu estou fazendo. Na minha mesa de D&D. Tenho várias mesas de D&D que vão, e os jogadores entram, alguns jogadores são os mesmos de uma para outra e tal, e todas elas acontecem no mesmo mundo. Beleza? Aí tem um jogador, meu querido amigo Ioan, que ele famosamente gosta de jogar de Draconato, né? Dragonborn Bárbaro. Maneiro. E aí ele veio numa mesa, eu sou o Dragonborn Bárbaro Azul. Aí ele jogou, legal. Aí na outra, qual personagem você vai jogar, Ion? Aí ele, eu sou um Dragonborn Bárbaro Verde. Pô, que legal. Aí e agora, Ion, vamos para outra mesa. Agora eu sou um Dragonborn Bárbaro Bronze. Caraca. Pô, que legal, cara. Só que todas as mesas acontecem no mesmo mundo. E de repente teve um influxo de Dragonborn bárbaros. Uma combinação muito específica. E apareceram vários. De repente eram tipo uns 7, porque ele estava em todas as minhas mesas. E ele, volta e meia, tinha conhecimento, porque as mesas aconteciam às vezes próximas, né? Às vezes uma mesa testemunhava os acontecimentos de outra perspectiva. Teve uma mesa em que eles estavam enfrentando uma mantícora gigante. Eles estavam dentro de uma torre. Enquanto que a galera da outra mesa, eles viram a batalha que estava acontecendo com os outros personagens de fora.
Sem Aí poder ele participar, né? Aí ele percebeu, ele falou, caraca, olha o que tá acontecendo, era aquela cena. Foi Isso legal. maneiro, fazer essa tipo, interação é legal. exatamente. Ver, tipo assim, um grupo da TPK. Na próxima sessão, outro grupo testemunha. Não, TPK, ele né? fez isso várias vezes. Porque teve um grupo, por exemplo, um grupo em que a mesa acabou. Né? O grupo foi todo capturado. Aí ele, em outra mesa, ele comandou um grupo pra resgatar esses caras, esses players da outra mesa. Mas aí ele contracena com ele mesmo, pô? Então, tem umas... Ele vai falar, boa tarde, senhor, boa tarde. Então, eu vim aqui só que quando ele chegou lá, ele simplesmente luteou os caras da outra mesa. Ele pegou todos os itens, cara. Ele herdou todos os itens da outra mesa. Meu Deus. Só que aí é o seguinte... Esse cara é um maníaco. Então, já tá até ficando chato ficar contando história de mesa de RPG, porque é chato. Porque é uma história que não faz sentido. Como é que isso faz sentido? Aí a gente pergunta... Não, é legal você poder juntar as mesas e imaginar isso, é legal. Só que aí, olha só, aí eu te pergunto... Como é que é a explicação dentro do universo de que um sabe dessa coisa do outro? Pois é isso que eu ia perguntar. E aí eu tive que bolar uma explicação. Um dragão, que é um dragão cientista, que mexe com magia e tal, fez 15 filhotes, que cada um de uma cor. Todos os personagens dele. Cada um é um personagem dele. Um de cada cor cromático, um de cada cor de gema e um de cada cor metálico. Como experimentos. E todos eles compartilham uma pequena hive mind. Então, quando eles estão próximos um do outro, eles compartilham memórias um do outro. Só que isso é limitado, né? Então, só as coisas que aconteceram nas mesas é que... Você que está ouvindo isso, você concorda com isso? Então, que isso era uma explicação de um jogador que fazia metajogo, metagame. Pô, pelo amor de Deus, cara. É metagame ao extremo, cara. É metagame com aval do mestre. Não, mas é porque tem certas coisas que... Por exemplo, digamos, uma mesa que foi uma one shot. Mas apareceu um elemento importante, que eu não queria que ficasse perdido ali naquele grupo que jogou só uma partida. É um jeito daquilo ser resgatado. E é uma coisa que fez o mundo crescer pra caramba, cara. Entendi. Você estava me perguntando sobre a diferença do jogador que faz uma ficha de uma página só dizendo esse é meu nome, eu esqueci de tudo e acabou. E aquele jogador que faz um backstory gigante. Como é que eu lido com isso? Como lidar com, por exemplo, um personagem fez uma backstory em que ele é muito mais poderoso do que ele deveria ser. Ele mata um gigante, ele é um personagem nível 1. Aí você chega num ponto importante. A melhor dica que o mestre pode receber é faça a sessão 0. Converse com os seus jogadores antes de começar a mesa. A mesa ela não começa na sessão 1, não começa na aventura. Ela começa quando você escolhe o seu sistema, quando você escolhe o seu cenário, quando você escolhe os jogadores que vão jogar na sua mesa, e quando você faz a sessão 0. Tudo isso, todos esses preparativos, as preliminares também são importantes, né? Então, você tem que ter um grupo que saiba, a gente está nível 1, a nossa primeira aventura. Você não pode botar no seu backstory que você matou um dragão. Na mesa de Dungeon Mesh, eu falei isso para os jogadores. Olha, vocês podem fazer o personagem que vocês quiserem, só que vocês estão começando agora. Vocês estão no nível 1. Então, é só não colocar uma aventura esdrúxula de que você matou dragões. Bota uma coisa mais pé no chão. E aí, qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar. Então, quando o jogador fica, às vezes, sem ideia, por exemplo, para colocar, muitos deles falaram assim, a gente vai fazer a história em casa e depois a gente te entrega. Como as coisas estavam corridas, eu falei, não, tranquilo, depois eu vejo. E aí, depois da sessão 1, é que eles me enviaram. Tá. Mas não tem problema, porque a sessão 1 foi a introdução, aquela coisa inicial e tal. E aí, agora é que eu estou tendo tempo de ler as histórias. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma lida, vou dar uma adaptada com o cenário que eu tenho, vou preparar coisas para conectar a história deles com a história do mundo, que isso é importante. E se tiver alguma coisa muito, muito absurda, eu vou falar, pô, tem problema se eu tirar isso aqui? Ou, você teria como me explicar melhor isso aqui? A gente vai conversando. Porque Sim. o cara te entrega aquela frase, bati a cabeça, não lembro de nada. Você aceita e segue e se vira a partir daí? Eu acho que seria mais prudente você falar, pô, tudo bem, mas você não lembra nem quais são seus pais, nem de onde você veio, nem o que você gosta de comer, alguma coisa para poder trabalhar em cima. Então, aí a gente vai esbarrar na coisa do que a gente estava falando no episódio passado sobre mundos próprios versus mundos adaptados. Isso, vejam esse episódio. Se a gente já estiver jogando em Forgotten, por exemplo, você vai poder facilmente fazer um backstory de personagem que você vai incluir as cidades, você vai incluir os deuses, essa coisa toda. Agora, se você vai jogar no meu mundo,
como é que você vai... Você não vai saber os deuses, a não ser que eu te linke o documento mas com o aí lore. é muita coisa, né? Você não vai saber, né? Os países, as religiões, as línguas, essas coisas todas. Então, fica bem difícil. A não ser que a pessoa use termos genéricos. Eu sou um servo do Deus do trovão. Eu venho de uma capital grande, de um reino assim. É o que eu faço. Que seria legal, né? Porque tem gente que já presume certas coisas. Sim, vai existir um Deus da vida, vai existir um Deus da morte, vai existir um Deus da guerra, sabe? Até porque tem certas coisas, né? Sei lá, se você está jogando D&D, certas classes elas vão ser associadas a certas coisas de lore, né? Um bruxo da Raven Queen, que é uma deusa específica de Forgotten, né? Você vai ter que... Ou você vai fazer uma equivalente a ela no seu mundo, ou você corta essa classe, né? Essa subclasse. Sim. E você vai ter que estudar. E isso eu acho que é um problema. É um problema muito grande, mas para cenário, para quem está escrevendo livro, quem está fazendo cenário. Eu acho que quem está mestrando não precisa se preocupar tanto assim com isso, porque a pessoa, primeiro, se ela está usando um cenário pronto, já está tudo lá, é só usar o padrão e é isso. E se a pessoa está criando o próprio cenário, ela não precisa ir tão longe. Eu acho que mais uma dica importante é comece pequeno. Sim, só começa com o que eles precisam ver. A ideia do iceberg, só precisa daquela pontinha ali. Você dá a ideia de que existe mais. Isso. E aí quando eles chegarem pertinho para ver, aí você apresenta mais. Aí você faz callback. Então, muita coisa que escritor faz quando vai escrever uma história grande. Fairy Tail. Fairy Tail é um anime de 300 e blá episódios. No começo do anime, o primeiro episódio, o personagem principal tem 14 anos e ele está procurando o pai dele numa cidade e ele diz que o pai dele é um dragão que ele não vê há 7 anos. Dragões foram extintos há 400 anos. Como assim? E nada explica. Você só vai explicar isso lá no episódio 300. Então, assim, o que o escritor faz? Ele bota umas dúvidas na cabeça do leitor, do público-alvo, né? Que não tem explicação. O próprio escritor não precisa saber qual é a explicação, porque ele tem tempo para pensar nisso. O legal é ele jogar a dúvida na cabeça da pessoa. Então, no começo, tem muita dúvida, cara. Tem, tipo assim, o primeiro vilão que eles enfrentam é um demônio mais fraco criado pelo Magro Negro. O Mago Negro Zeref, o maior mago que já existiu. Quem é esse cara? Nem o escritor sabia. Sim. Ele só te deixou com um mistério na cabeça, um gostinho de quero mais. Aliás, me lembrei uma coisa aqui. E o que fazer com os nomes engraçadinhos? Ou referência à cultura pop? Eu sou cria dos anos 80, né? Então eu jogava muito nos anos 90. Então toda a mesa tinha um Kurt Cobain, cara. E hoje em dia, né? Aqui eu lembro da mesa aqui de sexta-feira na guilda, tem um Jacinto Pinto. Entendo. Aí vai ter um Jalim Rabei. Aí como é que você faz? Eu acho paia. Assim, eu também acho. Não acho maneiro. Paia. Eu teve uma mesa, cara. Isso aí é uma tristeza que eu vou compartilhar, uma derrota que eu vou compartilhar com vocês. Em uma das propagandas do 6D6 que eu fiz por aí, teve uma mesa que foi com o streamer Pato Papão. Você conhece ele, não? Infelizmente não. Ele é de LOL. Tá. Ele é de LOL. É fora da minha alçada, assim, mas pode falar. É um streamer. E ele foi fazer uma mesa, que eu conheço ele, eu conversei com ele e tal. E ele falou, cara, eu vou jogar uma mesa assim. Só que eu não queria interferir. Esse foi o meu erro crasso. Falei assim, cara, eu não quero me meter. Eu quero que você tenha a true experiência, a verdadeira experiência do 6D6. Quem vai mestrar é outra pessoa. Caraca. Quem vai jogar são outras pessoas. Eu vou assistir. Tá. Pra eu não influenciar. Pra depois não falar assim, foi legal porque eu também, né, o criador que tava fazendo. Não, eu queria mostrar o que o livro era. Coragem. Confiou. Cara, que coisa, cara. Porque o mestre, o que ele fez? Ele achou uma ideia genial. Todas as pessoas que estavam testando o sistema, o 6D6, ele contactou essas pessoas e falou, faz um personagem e eu vou botar esse personagem na história. Faz o que você quiser, eu vou botar na história e eles podem até lutar contra. Cara, os personagens que apareceram, cara, foi só piada de Zorra Total pra baixo, assim, só uma coisa horrorosa. O cara fez uma build de elemental de terra, que ele tacava terra nos outros e envenenava. E ele falava que era merda. Caraca. Esse era o personagem dele. Eu falei, cara, não. Tá ligado? Sim, tá. Foi uma derrota absurda. Porque aí acaba depondo contra o tom da coisa, cara, né? Isso, porque o 6D6, ele é uma fantasia épica, né? Não é piada, não é toon, né? Que é desenho animado. Então, assim, na minha mesa, eu teria conversado com esse cara. Falando, pô, você quer fazer um elemental de terra que envenena? Beleza, mas
falar que é merda é sacanagem. Então, é too much. É verdade. Aí, tem que se ver o tom. Tem que ver o tom. Então eu como mestre, converso. Eu chego pro player e falo assim, olha, o que você acha de colocar isso aqui na sua história, porque faz sentido com a história do mundo. Aí o cara fala, pô, maneiro, gostei, incrementei a história dele. Ao mesmo tempo, pô, você não pode tirar esse elemento aqui não, acho que não encaixa tanto. E a gente vai conversando, e o cara vai modelando. Eu nunca pego a primeira versão e fico com ela. Eu sempre vou dando uma lida ali para encaixar com o jogador e acertar o tom, acertar o tema que a gente está abordando, enfim. Eu acho que é importante conversar com o jogador. Ah, sim. Isso vai resolver um monte de coisa, né? Agora vamos falar sobre dicas específicas sobre os gêneros, né? De histórias a serem contadas. Porque a gente tem os diferentes tipos, né? Focos em combate, a gente tem mistério, né? Eu vejo 3 pilares. Isso, fala aí. Que é o combate, a exploração e a interação social. Beleza. Existe gente que vai jogar RPG de mesa, e isso é um dos tópicos para você abordar na sua sessão 0, que tá no RPG de mesa pro wargame, pro combate tático. Isso. A galera gosta de miniatura na mesa, metros, joga dado, calcula o dano. Vamos combinar, 90% do texto do D&D é a regra de combate. Isso é um desdobramento do que o D&D fez na cultura do RPG de mesa. O D&D, ele moldou o RPG de mesa para que ele seja um wargame, porque ele se originou do wargame. Então, muita gente que você, mestre iniciante, vai encontrar por aí, essas pessoas vão querer jogar o wargame, jogo tático. Então, tenha isso em mente. Isso. Mas aí, o interessante é o seguinte, você não necessariamente precisa, né? Claro que hoje em dia existe a pressão para, você vai ter que jogar, vai ter que ter mapa, vai ter que ter miniatura, vai ter que ter essas coisas, e realmente fica bem legal. Você não precisa, obviamente, gastar com as miniaturas, com os mapas, com essas coisas todas. Primeiro que você pode fazer uma versão mais barata de grid, né? Você pode o grid o grid do D&D são quadradinhos de 2.5 por 2.5. Centímetros. Exatamente, centímetros, né? Se você achar uma imagem dessa, grid imprimível no Google, imprimir, passar um contact, você com pode até desenhar em cima 6 folhas dessa e uma pilô, você consegue fazer um grid. E aí depois você passa álcool com papel toalha e você apaga para escrever de novo. Se você quiser também, você pode pegar esses, colar no papelão, você corta para você fazer os dungeon tiles, né? Os quadradinhos de dungeon. E as miniaturas, você pode usar outras coisas, né? Você pode usar moedas, você pode usar fichas, você pode usar coisinhas assim que substituam. Tudo isso é opcional. Você pode abstrair o combate, né? Tem sistemas em que não é muito relevante. Se você estiver jogando no mundo das trevas, por exemplo, você só precisa saber se os inimigos estão perto ou estão longe. Não é tão necessário aquela minúcia de cada 5 pés, né, faz diferença. Se não me engano, tem o sistema do Hora de Aventura, que ele usa uma metragem no Teatro da Mente. Teatro da Mente é quando você não usa as miniaturas. O inimigo está próximo, o inimigo está muito perto, o inimigo está longe, o inimigo está muito longe. E essas são as medidas de distância, não tem metros. A dica que eu tenho para os mestres, para fazerem um combate ser interessante, ele não ser simplesmente uma rolagem de dados, é que você tem que lembrar que cada combate ele tem um objetivo. Os personagens eles podem estar querendo um tesouro, eles podem estar querendo impedir que alguém fuja, eles podem querer chegar a algum lugar, eles podem estar querendo proteger alguém. Cada uma das partes envolvidas no combate tem um objetivo. Os goblins. É só porrada por porrada. Exatamente. Não é rola dado até os números diminuírem e os números chegarem a 0. Porque isso é muito chato. Até porque os números, dependendo do sistema, eles são muito inflados. O D&D quinta edição, especialmente nos níveis altos, os números são muito inflados. Se você for seguir a tabelinha lá de ajuste por nível certo, você vai ter monstros que demoram uma eternidade para eles morrerem. Se tem um grupo que está querendo assaltar os seus jogadores ou querendo capturar os jogadores, eles não vão ficar só dando ataque. Eles vão primeiro tentar alvejar os que estão causando mais dano, eles vão tentar alvejar os mais fáceis de serem atingidos, eles vão tentar imobilizar eles. E os seus jogadores não precisam matar, os jogadores podem tentar fugir. Se os goblins estão tentando assaltar, por exemplo, eles também não precisam tentar matar, eles podem chegar e tentar dar pickpocket e roubar. Os monstros podem tentar fugir, os monstros podem tentar chamar ajuda, eles podem se esconder. Podem empurrar uma pedra para separar o grupo. É legal quando o combate deixa de ser só
pensa no seguinte, a gente vai pensar num combate. Então a gente começa com o vilão, certo? Quem vai ser o monstro que vai ser caçado? Aí vamos supor que você vai botar um dragão. Beleza. Aí você imagina uma caverna, um dragão lá dentro e os jogadores e acabou. Não. Tem que ter mais coisa. Então o que você pode colocar? Um castiçal no teto que se o arqueiro bater, o castiçal desce e prende a criatura por um tempo. O lugar começa a tremer, começa a cair pedra do teto. Coisas que você pode interagir, objetivos que você tem para fazer, ou seja, eu quero passar por esse lugar, eu não quero lutar com o dragão. Eu quero pegar o tesouro dele e meter o pé. Eu quero salvar um amigo meu que está preso ali. Então, objetivos. E recompensas também. Fazer o cenário ser dinâmico, premiar também ações interessantes dos jogadores, né? Eles não sentirem que é só ataca, rola dado, mas o cara, pô, vou me pendurar aqui nessa corda pra fazer não sei o que, dá bônus de inspiração, inventa qualquer coisinha, assim, você ganha mais um dado, você ganha mais 2 de dano, se você inventar uma forma legal, se você descrever de forma legal, premia a criatividade. Os próprios sistemas, eles falam isso, a gente fica às vezes muito agarrado nas regras do sistema, só que a regra de ouro tá aí. A gente precisa entrar na imersão, a gente precisa se divertir acima de qualquer coisa. Então no próprio 6d6 eu coloco lá na regra geral. O próprio mestre, ele pode dar vantagem ou desvantagem em qualquer teste. Então, basta você, ao invés de eu dar um soco no cara, eu vou me pendurar no castiçal para pegar impulso e dar um soco no cara. Beleza, rola com vantagem. Você recompensa o cara por estar usando a criatividade e para fazer a cena ficar mais épica. Quando o cara entra nesse clima, a gente pode sim recompensar o jogador, né? É importante. Então, você falou aí de combate e exploração, né? Vamos para exploração. Qual dica que você dá aí para o mestre para dar esse feeling de exploração? Porque atualmente os sistemas, eles estão muito largados nisso, né? O D&D tem pouquíssima coisa sobre exploração atualmente. Eles dizem que é um pilar, mas é muito largado. A exploração eu gosto de abordar muito da seguinte maneira. Eu quero que a exploração seja interativa. A gente está aqui para fazer uma experiência imersiva, certo? Então, quando você for mestrar uma exploração de masmorra, faça uma experiência interativa. Como? Eu, no 6d6, tenho uma mecânica de exploração, você pode usar isso na sua mesa, independente de qual seja. Pergunte para os jogadores o seguinte: quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado de quem, enfim, posicionamento. Aí você anota no papel o posicionamento de cada um. Beleza. Qual é a percepção passiva de cada um? Ou seja, vai ter um valor no seu sistema aí. No 6d6 é 6 mais percepção, mas no seu sistema também vai ter. Você coloca lá a percepção passiva. E agora vem o mais importante. Você pergunta para o jogador qual é o sentido que ele está usando para explorar, para procurar por perigos, procurar por inimigos, ou seja, eu estou usando a visão, eu estou usando a audição, eu estou usando o tato ou estou usando o olfato. O paladar não tem como a gente colocar, então no 6d6 a gente não usa. E por fim a direção. Ou seja, eu estou tateando a parede da direita para ver se eu encontro alguma alavanca, para ver se eu encontro alguma parede falsa, algo nesse sentido. Na última mesa de Dungeon Magic que a gente fez, o cara pegou, quando eu fiz essa pergunta, o cara se animou, ele falou assim, cara, eu vou pegar um graveto e vou começar a usar o graveto para tatear o chão. Então eu vou estar sempre tateando o chão. E ele impediu um monte de armadilha de acionar, porque ele estava vendo se tinha uma pressure plate, né? Em português é o quê? Placa de pressão. Uma placa de pressão para acionar a armadilha, um fio de nylon, um chão falso. Tudo isso ele conseguia ver tateando o chão. Agora você falou sobre interação social. E aí a gente tem a questão de, por exemplo, o jogador é tímido e ele tá jogando com um bardo de carisma 18. E aí, qual é? Isso é um problemão, né, cara? Existem diversas formas de você interpretar. Você não precisa ser aquele cara que faz a voz diferente, que interpreta o personagem com sotaque e tal. Você pode fazer um personagem que vai ser carismático dentro do universo e o jogador vai falar assim, não, o meu personagem faz isso. Ele não entra no personagem, ele só fala, o meu personagem vai fazer isso. Você vê o quanto que os RPGs se desdobram para fazer um sistema de combate profundo, com um monte de decisões e tal, né? Você olha o quanto que o D&D se dedica a isso, enquanto que as interações sociais e a exploração, são notas de rodapé, né? Pois é. Você não tem a mesma profundidade, né? Você imagina, você vai falar uma coisa para você ver, imagina, você tem uma barra de moral do cara em que você está afetando ele com seus argumentos, e aí você não tem nada disso. Não tem uma mecânica... Né? Geralmente, do D&D, né? em 90% dos casos, ou você faz o debate, e quem ganhou o debate, o mestre adjudica-se aquilo ali, quem ganhou ou não,
e aí pouco importa o que está escrito. Teste de carisma e acabou, né? Então, ou rola o dado um contra o outro e o dado mais o número que importa, ou faz um debate um contra o outro e quem ganhou o debate ganha e não importa o que está escrito na ficha. Você tem momentos em que está o bárbaro de inteligência 8 debatendo com o mago e ele está sendo mais razoável porque o jogador é mais inteligente ou mais loquaz do que o outro. Bom, como é que eu gosto de solucionar essa questão da interação social? Essa da barra de moral que você falou é exatamente um caminho muito interessante para transformar cenas de interação social em cenas e não em um teste de carisma e acabou. Então, antes de você tentar convencer o rei de te dar um dinheiro para você ir para a missão, você primeiro tem que fazer um teste de carisma para fraternizar com ele, para fazer ele ficar amigável com você. Para você mostrar o seu valor, fazer propaganda do seu grupo para ele ficar mais inclinado a aceitar um pedido futuro. Então você não faz o pedido de cara. Para isso, você vai precisar saber quais são os gostos dele, as opiniões que ele tem. Então no 6D6 existe uma tabela de opiniões. Quando você vai fazer o NPC, você joga 2D6 e o número que cair na tabela é a opinião dele sobre economia, religião, um monte de tópicos sensíveis que o cara pode ser super radical para um lado ou super radical para o outro. Sim, sim. E você vai precisar argumentar com ele, tentando entender qual é a opinião que ele tem antes de falar. Mas isso é uma coisa específica do 6D6. A gente tenta botar isso para ser mais geral. Para ser mais geral, eu acho que primeiro, é uma coisa que eu também coloco no 6D6, porque em todas as mesas que eu mestro, é a experiência. Quando você coloca a experiência só nos monstros, os jogadores vão querer matar monstros para ganhar experiência. Mas quando você coloca experiência pela cena de interação social, os jogadores vão querer ganhar experiência. Sim. Se você está usando experiência, você deveria fazer por resolver o encontro, né? Se você resolveu o encontro matando todo mundo ou resolveu passando a lábia, né? Você deveria fazer desse jeito. O livro de monstros, ele te diz quanta experiência você ganha por matar, por enfrentar aquele desafio. Isso. A interação social não tem isso. Então, se você deixa claro para os jogadores, mostra para os jogadores, dando recompensa para eles, de que vale a pena entrar em interação social, aí eles vão se sentir mais inclinados a interagir. Como é que faz sentido, né? Você, como um mago, você ficou 10 anos estudando magia e você aprende mais sobre magia matando o Goblin do que você aprendeu com décadas de estudo. Não tem muita lógica, né? Exatamente. Então, o que você pode recompensar é que só você resolver os problemas te dá experiência. Ou então você abole a experiência e usa o sistema de marcos, né? Que é como eu uso atualmente. Quando chega em algum arco, um momento importante da história, todo mundo passa de nível e pronto. Mas agora, aí você entra num problema. Se você evolui o personagem no arco, independente de como ele joga, ele não tem motivo para jogar melhor. Independente do que ele fizer, ele vai upar. Mas é aí que tá. Se os personagens não avançam o roteiro, o plot, eles nunca vão subir. Não é assim, passa 3 sessões eles avançam. Não é assim. Entendi. Eles têm que fazer alguma coisa. Eles tem um vilão que eles têm que derrotar. Então eles têm que ser proativos. Exatamente. Recompensa a proatividade. Entendeu? Então, agora, uma outra coisa. A gente estava falando sobre gêneros, né? Eu acho que a exploração, combate e interação social, elas estão ali dentro da fantasia, né? Eu gosto muito de mestrar terror e mistério. Quando você vai mestrar mistério ou investigação, aí tem Rastros de Cthulhu, ou dependendo do que você vai mestrar do Mundo das Trevas, ou até D&D, né? Dá pra você mestrar uma mesa de D&D de mistério. Ou GURPS. GURPS é pra mestrar qualquer coisa. Qualquer né? coisa. Mas assim, por exemplo, quem matou alguém e tal, né? Esses são umas que precisam de preparação. Esse é o que mais precisa de preparação, na minha opinião. Mais ou menos, porque cara. Porque precisa ser intrigante. Então, tudo bem, verdade. Só que o que você precisa fazer é o seguinte. Primeiro você tem que, se é um mistério clássico, quem matou fulano de tal. Odete Reutemann, quem matou tal pessoa. Tem uma festa. Exatamente. E matam o dono da festa. O que você precisa fazer é o seguinte. Você precisa de quem é o assassino, qual é o motivo, e você precisa de alguns suspeitos. As pessoas que teriam os motivos e coisas assim. E você precisa dos red herrings, né, que em inglês são as indicações falsas, as coisas que parecia que era, mas não era. Mas isso é menos complicado do que parece, porque tem certas coisas que vão aparecendo naturalmente, né? Então, se um cara rico que morreu, obviamente vai aparecer, sei lá, a viúva vai ser uma das primeiras suspeitas, né?
O mordomo. Exatamente, o filho que vai ganhar a herança. O príncipe, né? Exatamente, né? O rival de negócios. Vão ter aqueles ali, entendeu? E aí o legal é você fazer. Se você vai botar um plot twist, e era uma outra coisa que... Por favor, não faça uma coisa que seja gratuita e que não teve indicação nenhuma. É tirado da cartola na hora, né? Exatamente. Tem que ter callback. Exatamente. Tem que ter que faz isso alguma muito coisa... bem. Tem um seriado que faz isso muito bem, se você quiser referência para mestrar uma mesa assim, que é o Only Murders in the Building. Sim. É um seriado que se passa em Nova York, claro, é um cenário diferente do medieval, né? Onde acontece um assassinato no prédio. E os suspeitos são os vizinhos. E aí você tem aquele ambiente fechado, que é o prédio, e a investigação acontecendo. Cara, uma das maiores pistas aparece no primeiro episódio. Sim. Isso que é o legal. E você não percebe. Tem os livros clássicos da Agatha Christie, né, que são curtinhos, assim, você lê uma tarde, assim, em que há uma construção de roteiro que vai te levar a alguma coisa, mas quando você tem a revelação, você fala, putz, eu que fui burro de não ter percebido. Deixei isso passar. Isso é legal de você fazer. Mas o importante, você começa do fim, você começa de quem fez e o motivo, né? Como que aquilo aconteceu. Quando você bota a cena, apresenta os personagens e vai fazendo... apresenta a situação e deixa os personagens indo. É aquela coisa, você não precisa arquitetar toda a história. É role-playing game, não é storytelling game. Apresenta a situação, deixa os personagens interagirem, deixa eles irem com... Se você souber a motivação de cada um, aquela coisa vai acontecendo. E os elementos que forem surgindo, quando alguém falar, eu estava fazendo tal coisa, você anota aquilo para depois você não se contradizer também. E cai naquela da primeira dica que você deu, né? Relaxa. Se os jogadores descobrirem o seu mistério de primeira e for um fracasso total, a galera vai rir igual, não vai ter problema nenhum. Às vezes, o plot twist é que não tem um plot twist. Em quase todas as histórias de mistério e tal, tem alguém que é muito óbvio. Caraca, é óbvio que aquilo ali é o assassino. Isso aqui é óbvio até demais. É óbvio, tão óbvio, que você vai saber, não pode ser. E aí você fica, não é, tá óbvio demais. E aí o plot twist vai ser que era, entendeu? Então, até nisso você pode surpreender eles. Tá? Eu acho que a maior dica quando você vai começar uma mesa de mistério, uma mesa de investigação, é você começar pensando na cena de assassinato, na cena em que aconteceu o crime. Então você vai ter o cara, o que aconteceu com ele? Ele ficou com dor de barriga, foi no banheiro. Aí quando ele saiu do banheiro, ele encontrou alguém lá e foi pro quarto porque não estava se sentindo bem. Lá ele é assassinado com uma faca nas costas, sem ver quem foi, e ele anda até cair no corredor e chamar a atenção de todo mundo. E a pessoa foge pela janela. Pronto. Você tem a cena inicial. Quem foi a pessoa que encontrou ele no banheiro? Foi a pessoa que pulou a janela. É quem matou necessariamente? E aí você vai ligando esses pontos e vai começando a criar você pode botar, a trama. Enquanto estava acontecendo isso, o filho dele estava roubando o cofre por outra coisa que não tem nada a ver. E tal, e aí ele vai ser um suspeito por causa disso. A pessoa que pulou a janela, na verdade, era um cara que estava pegando a esposa dele no quarto, quando viu ele entrando, pulou da janela para não... Exatamente. Então não era o cara que matou. Entendeu? Então isso é a minha dica para mistério, é você focar em arrumar uma solução e se as coisas forem desenrolando no meio, você vai se adaptando. Até é legal ter até um plano B que você possa usar. Se não der certo. Se ficar a cara demais que quem matou o rei foi o mordomo, então você bota um plot twist. Era o próprio rei. Aquele era o irmão gêmeo dele, ele matou o rei não morreu. Ele cansou da vida de rei. Ele cansou da vida de rei, matou o irmão gêmeo, botou lá. Era um polimorfo, sei lá. Mas não faça isso, na verdade, tá? Não tira da cartola. Dê uma indicação de que aquilo aconteceu. Entendeu? Tenha um plano B do tipo assim. Vamos supor que o nosso plano B é o rei, na verdade, fingiu a própria morte para poder viver a vida dele em outro lugar. Beleza, o corpo desaparece. Quando os caras estão solucionando o caso, o corpo desaparece. Ok. Por quê? Porque o rei meteu o pé. E aí você tem que saber o porquê. Agora, uma outra que eu quero falar de terror. Ou, na verdade, uma sobre como você lidar com um antagonista.
Terror né? é difícil No geral. pra caramba de Eu mestrar. gosto muito de mestrar história de monstros, né? De humanos caçando monstros. Assim, Hunter é meu RPG favorito, né? E Terror aí eu uma tenho coisa muita que eu. dificuldade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer eu gosto muito de história de slasher, né? Tá todo mundo numa casa, aí vem o cara mata todo mundo, um a um e tal, né? Serra E aí você elétrica. também, você tem que ter, para esse tipo de coisa, você tem que ter uma motivação, né? E que você haja de forma consistente. Uma coisa do terror que você não precisa explicar tudo, tá? É até legal que você não explique, né? Exatamente. Você assistiu O Exorcista. Você não precisa explicar tudo. Os outros filmes do Exorcista que vieram depois explicaram qual é o nome lá do demônio. A origem do monstro. Não sei o que. Cara, quem se importa, cara? É. Você não precisa saber disso. Não precisa mesmo. Exatamente. Você até pode criar. Eu acho que assim, mais do que não precisa, é legal quando não tem. Não, tem que Eu acho você que não é ter. legal ter Você uma como explicação. criador. Tá. Pra quando você contar a história, a sua história ser consistente. Tem que existir as regras do terror. Você E essas tem que regras saber. têm que ser alienígenas ao jogador, mas palpáveis, elas têm que ser concebíveis. Existe uma técnica de escrita que o pessoal divulga muito, que é o seguinte: o escritor precisa conhecer o mundo, o leitor não. Então você vai preparar um mundo. Imagina, Senhor dos Anéis é um mundo gigante. Cara, quem está lendo o livro pela primeira vez não precisa conhecer aquele mundo gigante de primeira. Você sabe que as coisas existem, mas não sabe de onde vieram, por quê, há quanto tempo. Então isso no terror é mais importante ainda. Então você sabe que tem um cara com serra elétrica correndo atrás de você. O porquê, qual é o nome dele, de onde ele veio. O escritor é importante saber, você não. Você, quanto mais na dúvida você tiver, melhor, porque você tem medo do desconhecido, né? Parte do medo do terror é o desconhecido. Então você pode botar o seguinte: tem uma dupla de irmãs gêmeas, uma morreu, a outra tinha inveja dessa que morreu, assumiu o lugar dela, fingiu que quem morreu era ela e assumiu o lugar da outra, e aí o espírito da falecida, ela tá se vingando. Exatamente, entendeu? Você estabeleceu isso, tem um plot twist de que uma morreu que não era outra. Se estabelece isso, os jogadores não precisam saber disso, né? Ou eles podem descobrir isso no final e tal, quando eles estão fazendo as coisas. No meio da história eles podem descobrir que eram gêmeas. E aí eles podem começar achando que a outra morreu, mas na verdade a que você está vendo é quem morreu. E você não sabe, né? Exatamente. Então você não precisa, no terror, não caia na bobeira de tentar explicar tudo. Tá? As pessoas, The Thing, meu filme de terror favorito, é discutido até hoje o final, quem era a coisa. E se explicarem quem é a coisa, estraga. O negócio é a gente não saber, pra gente poder ter um debate, pra coisa ser realmente... Pro jogador sair pra existir a paranoia, exatamente. Na Caramba, se você explica tudo, acabou o mistério, acabou o terror. Então, não precisa explicar tudo no terror, beleza? Tenha na sua mente, por exemplo, um vampiro. Como é que funciona o vampiro no seu mundo? O vampiro está atacando porque ele quer drenar o pâncreas de mulheres que têm até 25 anos, sei lá. Um culto muito exatamente. específico. Isso é a regra. Então, tudo bem. É um fantasma que ele foi morto por pessoas que usavam correntes. Então, ele mata qualquer um que esteja usando qualquer tipo de corrente no corpo. Um colar. Exatamente. Então, essa é a regra. Você pode dar pistas, você pode deixar um diário, você pode deixar essas coisas. Isso vai aumentar a sensação de outra coisa. Vão recompensar o jogador por estar ligando os pontos. Porque ele vai falar, opa, eu achei uma coisa em comum. Todas eram mulheres, todas tinham menos de 25 anos e todas usavam colares. Isso. Pronto. Mas você não precisa explicar os pormenores. Como é que funciona? Como é que funciona a metafísica? O que faz? Qual é o princípio científico que faz uma pessoa virar fantasma? Não faz isso. Não cai nessa. Tá? Não cai mesmo. Isso. Eu, na mesa de Dungeon Mesh, a primeira cena, eles entraram na masmorra. E aí a masmorra, ela geralmente tem sacerdotes. Só que como ela tinha acabado de ser descoberta, essa masmorra nova, os sacerdotes não tinham chegado ainda. Então eles se depararam com um massacre na primeira cena, na primeira sala. Tudo esquartejado, os caras com a cabeça rolando, sangue na parede e tudo mais. E não tinha um sacerdote por perto. E eles estavam naquela, ou a gente espera os sacerdotes chegarem para entrar com segurança e perde todos os tesouros porque os outros aventureiros estão entrando agora, ou a gente se arrisca para conseguir ter chance de pegar algum tesouro agora
E se a gente morrer, não vai ter sacerdote nenhum. Agora, quem matou? Eles estão se perguntando até hoje. Por quê? Como? Eu vou ter que enfrentar, enquanto eu estiver andando nessa masmorra, eu vou encontrar com essa pessoa que fez esse massacre? Eu vou ter que estar preparado. Quem é? Como é que essa pessoa é? Então, tudo isso vai fazer o jogador sair da sua mesa com a aventura na cabeça, com aquilo ainda bolando teorias sobre o que aconteceu de fato. Então, eu vou fazer uma experiência no próximo sábado, depois de amanhã. Eu vou fazer um LARP. Você sabe o que é LARP? Olha que legal, pô. É um live action roleplay. Nunca participei disso. É o seguinte, a gente vai fazer uma festa de Halloween na casa de uma amiga e todo mundo vai fantasiado. E aí eu bolei com um amigo meu, que ele é um cara que sempre fura, ele sempre falta. E aí ele vai fantasiado de bruxa ou de vilão. Vai botar uma fantasia de vilão, né? E ele queria que o vilão dele tivesse bigode e que o bigode fosse um ponto importantíssimo na história. Aí eu falei, beleza, vou bolar um negócio com isso. O que vai acontecer nesse LARP? Quando a galera entrar, eu vou mandar um bloco de texto de WhatsApp para a pessoa, dizendo qual é o personagem dela baseado na fantasia que ela tem, que eu já sei qual é a fantasia de todo mundo com antecedência, então eu já preparei os textos. Eu vou entregar a história daquele personagem, que a pessoa está fantasiada, uma missão que ela tem para cumprir naquele LARP e um item que ela está carregando. E aí cada um vai ter uma interação diferente. O lance é que tem gente que o item da pessoa é veneno, tem gente que o item da pessoa é uma arma, e no meio da festa eu vou morrer. Eu vou ser envenenado e vou cair no chão, estatelado. Pô, muito bom. E aí eu vou falar pra galera, morri, vocês têm 30 minutos para descobrir quem é o assassino. Excelente. E boa sorte. Quem é o assassino? Nenhum Uma deles. pessoa... O assassino é o cara que tá com bigode. No meu copo de bebida, ele vai cortar o bigode e vai jogar espelhinhos de bigode na minha bebida. Essa é a pista central de que foi ele que me matou, porque o bigode dele tá na minha bebida. Tá, muito Então, bom. o veneno dele tava no bigode. Porque ele queria muito que o bigode fosse a peça central. Então, Sim. A arma do crime é o bigode. Porque se você tem isso, você é Deus, né? Então. E o bigode. Entendi. Big God é um grande Deus. Entendi. Ai, meu Deus. E aí, enfim, eu vou morrer, vou dar 30 minutos. E a galera vai estar um acusando o outro, por quê? Uma pessoa está levando um veneno. Uma pessoa tem a missão de me matar, só que ela não vai conseguir porque o outro vai matar antes. Uhum. Uma tem a missão de roubar o item dos outros, então ela pode acabar roubando o veneno. E aí as pessoas vão falar, por que você está roubando o veneno? Você que envenenou? E aí tem várias pessoas que têm cada uma missão diferente. Umas pessoas querem vender, trocar itens. Um cara é um mercador. Então ele vai querer trocar a maior quantidade de itens possível. Se ele terminar com uma poção na mão, as pessoas vão investigar ele, porque eu estou envenenado e ele está com veneno na mão. Pô. Então, eles vão ter essa brincadeira, cada um no seu próprio personagem. E tem um, que é uma viking, que ela quer ir para Valhalla. Então ela quer tomar o veneno. Pô, legal. Entendeu? Então vai ser uma bagunça do cacete, ninguém sabe qual é a missão do outro. Quem revelar a própria missão perde a brincadeira. E no final, quem descobrir o coisa vai ganhar um prêmio. Então, maneiro, pô. Vamos ver como é que vai ser. Bem legal, boa ideia, pô. Mas enfim. Mas aí, vamos falar agora então sobre a preparação. Você não precisa daquela mega preparação. Porque se você quiser fazer todas as cenas, você vai ter um trabalho inacreditável, você vai ter que escrever um texto. Você vai estar praticamente escrevendo um livro em que o diálogo as outras pessoas vão escrever. Então, o que eu acho interessante? A mescla entre o Railroad e o mundo aberto. Pensa qual é o problema central, se for um vilão, como é que o vilão opera, qual é o objetivo do vilão, como os heróis vão derrotar aquele vilão, derrotar aquele desafio e tal. E se você quer cenas específicas, set pieces, né? Você pensa, eu quero que aconteça uma perseguição assim. Eu quero que aconteça uma cena em que eles são emboscados por goblins, assim, na estrada. Eu quero que aconteça uma cena em que eles vão enfrentar os cachorros raivosos ali. Eu quero que tenha uma cena em que eles passem perto de uma casa e dentro da casa saia um lobisomem enfurecido. Eu quero que tenha uma cena em que eles estejam lutando em cima de uma casa e as telhas estejam caindo e eles estejam rolando para não caírem. E lá embaixo tem uma horda de zumbis. Tipo, você pensa assim, obviamente nem todas essas vão caber na mesma história, né?
Se você estiver jogando aquele RPG de romance mexicano... Se você está começando agora, é melhor você... Mas você pensa nessas cenas, e aí você vê em algum momento em que aquela cena vai se encaixar ali. Você talvez pensar em 3 cenas legais, que sejam cenas dramáticas, e aí você não precisa necessariamente botar a ordem que elas acontecem. Tem uma mesa que eu já mestrei ela várias vezes, eu já mestrei ela umas 7, 8 vezes, e é uma que eu imagino que eu vou publicar em algum momento. Em que é uma de slasher, né? Eles estão lá numa casa, eles são um grupo de adolescentes que estão se formando no ensino médio, e tem um cara gigante, 2 metros de altura, no meio do mato, todo coberto de preto, com um porrete, aquele porrete de samurai japonês cheio de bolinha de ferro, assim, que tá no mato, e ele tá matando algumas pessoas. Tem algumas cenas que acontecem, que elas meio que acontecem em quase todas as vezes, né? Então, por exemplo, tem um casebre dele que fica no meio do mato, que se eles explorarem, eles vão descobrir o diário dele, que eles vão descobrir coisas sobre a motivação dele. Tem a casa do caseiro, que se eles entrarem lá, por exemplo, tem armas, mas só que tem os cachorros do caseiro que são agressivos, e que se eles entrarem lá, o cara vai aparecer do lado de fora e vai ficar passando com um porrete do lado da porta, do lado de fora, para fazer uma cena de tensão. Tem a cena em que, se eles forem para perto da piscina, ele vai pegar uma pessoa, uma vítima, e vai afogar ela na frente deles. Tem a cena em que eles vão pro meio do mato e ele vai enforcar uma pessoa. Então, tipo, tem essas cenas que são as 7 pistas que vão acontecer, que são as cenas de terror. Obviamente, é uma mesa de terror de slasher. Então, tem essas mortes já pré-programadas, e que elas não necessariamente vão acontecer na mesma ordem, mas se eles forem para floresta, vai trigar esse evento. Se eles forem para perto da piscina, vai trigar esse evento, entendeu? E tá lá, o mundo aberto. Se eles forem pro porão, vai aparecer os espíritos das vítimas anteriores lá da casa. Ou um dos personagens é um médium, ou vai ter um médium lá, eles vão ver os espíritos que estão na casa. Então, tem aquelas cenas que vão acontecer. Algumas podem até não acontecer. Você tem que estar preparado para isso. E aí esse é o problema do Railroading. Por quê? E se o jogador sair do Railroad? Teve uma sessão, um jogo de caçadores, eles eram hunters, né? É isso aí, mundo das trevas mesmo. E eles tinham sido sequestrados por um outro grupo de caçadores que queriam caçar eles. Por quê? Eles eram caçadores, caçadores com C maiúsculo, hunters que eles têm poderes sobrenaturais mesmo. Eles conseguem ter a segunda visão, eles enxergam e tal. Só que os caçadores mundanos tinham um grupo de caçadores ricaços, os caras degenerados, assim, que eles enxergavam eles como monstros, porque eles tinham poderes. Então, esses caras aí, mega ricos, mandaram sequestrarem eles e jogar eles lá para serem caçados, como Running Man, Jogos Vorazes, assim, essas coisas assim. E o cara que ia sequestrar eles era um personagem também, um jogador, que estava jogando a primeira sessão dele. Um dos vilões. E era um jogador. Okay. Ele foi pago pra ir sequestrar os caras e ele ia dirigir o caminhão pra levar eles pra coisa. E o cara simplesmente falou assim, tá, eu não vou fazer isso, eu vou largar o caminhão e eu vou embora. E aí, tudo bem. Aí você tem 2 opções. Ou você fala, tá bom, e você não vai participar da aventura, e aí você aceita que o jogador sabe que a aventura está indo para um lugar e ele decide não participar. E isso é muito chato, porque uma pessoa saiu de casa e veio. E aí eu não sei quem é mais errado aí. Eu acho que é daí que vem a importância da sessão 0. De você chegar assim e falar, cara... Então, o cara entrou no meio da campanha. A campanha estava rolando há anos. Essa que é a parada. Na prática, as coisas não vão ser perfeitas. A gente não vai conseguir fazer exatamente o que a gente imagina que é certo de fazer. Aí o que aconteceu? Mas a conversa é importante. Aí o que eu fiz? Eu fiz com que o outro cara que estava junto, que era o NPC que estava lá, chegou e deu um mata-leão nele lá e tal, não sei o quê, e forçou ele a levar. Ou seja, eu forcei o cara a ir. Eu tive que fazer o railroading, porque senão não tinha história. Ele não quis levar os personagens até lá, o cara enforcou, jogou ele no meio dos outros e agora ele levou. É um deles. Ou seja, eu tive que fazer o railroading, porque o personagem foi pago para fazer uma coisa, ele concordou a fazer, ele já entrou na mesa sabendo que aquela era a missão dele, e ele, de sacanagem, falou, não vou fazer. Foi completamente aleatório, assim. Na hora o cara às vezes não se sentiu bem, né? Porque a gente tá na imersão
Ele, às vezes, sentiu o peso que é ele levar o jogador. Não, então, mas imagina você tá num... O cara dele era um cultista, cara. O cara dele era um... Não, não era um cara bom. Um personagem. Uhum. Mas ele tá fazendo. Não, é porque ele sabia que ele ia entrar no rodo também, ele ia ser caçado também. Foi o metagame. Ah, tá, foi entendeu? metagame. Foi metagame. Porque eu já tive em situação de RP em que eu tinha que fazer uma parada ruim e aí eu decidi não fazer. Tudo bem. Porque eu tava me sentindo mal em fazer, então eu decidi não fazer. Tudo bem, concordo, isso pode acontecer. Tudo bem, o cara, eu vou sequestrar essa galera pra levar pra um lugar que eu sei que vai acontecer coisas ruins com eles e na hora H eu me arrependo. Porque eu já tive experiências em que um jogador resolve fazer uma aventura solo, tá? Aí o jogador fala assim, mestre, enquanto o grupo está descansando, eu vou na cidade para fazer tal coisa, roubar um item, não sei o quê. E eu já tive um mestre literalmente mestrando sozinho para uma pessoa por 1h30. O que eu acho é o seguinte, num primeiro momento você começando a mestrar, não tente solucionar essa questão. Simplesmente fale para os seus amigos que, olha só, a minha aventura é essa, eu estou começando, eu não vou fazer uma campanha extra só para uma pessoa porque ela desvirtuou, porque ela saiu do caminho, né? Desvirtuou é ótimo, né? Porque ela saiu da aventura. Então você pode simplesmente se negar, você tem esse poder. Agora, no futuro, o que você pode fazer? Você conversa com esse jogador e fala, olha, você saiu da aventura, você quer fazer o quê? Quero fazer isso, isso e isso. Beleza. O que vai acontecer é isso, isso e isso, daqui a um tempo a gente volta. Enquanto isso, eu vou jogar com os jogadores e você depois vai voltar com os resultados da sua aventura que não vai acontecer na prática. Tem gente que pode fazer isso. Tem gente que pode fazer isso da inocência. Ok, a gente não precisa presumir que a pessoa está fazendo isso para ser disruptiva. Isso aconteceu numa mesa minha de verdade. A gente estava numa mesa que era o seguinte, aconteceu um massacre dos elfos, uma porrada de elfo morreu. E uma personagem da mesa era a elfa, e ela queria se vingar. Só que aconteceu uma treta política e tal, e aí eles foram para uma ilha levar umas crianças que perderam os pais na guerra, eles foram levar essas crianças para uma ilha para popular aquela ilha e tal, junto com outras pessoas e tal. A elfa, a gente estava num barco indo para lá. Ela falou, galera, eu não vou com vocês. Eu tô indo lá pro rei que massacrou os elfos, eu tô indo lá matar ele agora. Mas calma aí, cara. Olha só, tem um exército na frente. A gente tá sozinho. A gente precisa de apoio político. A gente não tem como chegar lá e simplesmente meter a cara. Você vai morrer. Eu sei disso tudo. Eu vou. Ela pegou um barquinho que tinha durante a noite, todo mundo dormindo. Ela saiu correndo, entrou naqueles barquinhos de bote de emergência, puxou o bagulho pra ir embora sozinha. E aí a gente fez uma cena no final que era uma cena de despedida. Que eles acordaram com o barulho dela e aí não dá tempo deles impedirem ela. Mas eles tiveram tempo de conversar. E aí ela vai embora. Ninguém segue ela, ninguém vai atrás dela. E ela vai. E aí, tipo assim, ela parou de participar das mesas durante aquele período. A gente fez um departure. Ela foi para um lado, eles foram para o outro. E aí ela não apareceu mais na aventura. Pô, mas aí como é que aconteceu? A player parou de vir? Ela morreu. A personagem dela fez o que ela tinha que fazer, morreu. Mas aí a jogadora parou de participar? Ela parou de participar da mesa. Ela queria sair então? Não queria sair. Ela não queria sair. Mas é aquilo, um personagem na minha mesa, se ele morrer, eu não vou fazer um novo personagem e a pessoa entrar. Morreu? Morreu. Se fizer sentido na história, ele criar um novo personagem para participar. Aí aparece com o irmão gêmeo dele. Mas aí faz sentido na aventura. A personagem foi embora e a gente sentia a falta dela na vida real. Mas eu acho que teve uma cena que ela aparece de relance. Tipo, teve um dia, que eu lembro desse dia, que a gente foi lá para casa, que isso foi há muito tempo. Foi lá para casa jogar. Eu deixei ela escondida num cômodo. A gente foi jogar. Depois ela apareceu, fez a cena com a galera, tipo, se reuniu com a galera. E acabou. E só fez aquela cena. Caraca, pô. Então, tipo, ela passou a ser um esporádico. Então, o desaparecimento dela, os jogadores sentiram na pele. Mas se ela foi bem sucedida na missão dela, que ela poderia voltar. Não foi. É porque eu não lembro os detalhes, cara. Foi muito tempo atrás. Sim. Eu lembro dessa cena da despedida. Mas o que aconteceu depois, eu esqueci os detalhes. Mas que foi épico ela ter saído, fez eu sentir, pô. Eu, mestre, senti. Imagina os jogadores imersos na história. Então, tem horas que você vai precisar fazer o railroading. Por quê?
mesmo que seja um mundo aberto, se o grupo resolver se separar, cara, você vai ficar mestrando para uma pessoa e vai ficar mestrando para os outros, até é possível. Só que isso é muito mais complicado, é o dobro do trabalho do que você mestrar para o grupo, entendeu? Então evite viável, que isso aconteça. Principalmente se você está começando, simplesmente não é viável. Entendeu? Você resume isso desse jeito. O cara falou assim, eu vou lá tentar roubar o negócio. Você fala assim, então tá bom, tu faz o teste aí e tal, bum, beleza. Você faz, daqui a 5 minutos, exatamente, você manda uma mensagem, você conseguiu isso, aquilo, outro. Ou então tu chama o cara lá fora, você vai conseguir isso assim, faz o teste, beleza. Aí você vai passar alguns minutos lá fora, quando for para voltar, eu te chamo. Eu acho legal quando um jogador sai do grupo e ele sai da mesa. Depois ele pode voltar. Eu acho legal. Sei lá. Quando é uma mesa profissional é mais difícil. Mas quando é uma mesa com amigos é legal. Aí a gente tem a outra coisa, que é a mesa paga. Que aí é outro detalhe. Mas isso aí é para outro episódio. Esse é para outro. Então já fica um gostinho de Aí a gente já fica que vai ser o próximo. Valeu então, gente. Valeu, galera. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Até.